Boa tarde a todos, estamos aqui na Lei de Abuso de Autoridade. Eu sou Franklin Lobato, promotor de justiça, promotor eleitoral, mestre em ciências jurídicas e políticas pela Universidade de Coimbra, Portugal, e doutor pela Universidade de Salamanca, na Espanha. Nós vamos falar para vocês da nova Lei de Abuso de Autoridade, uma abordagem diferente da que foi mostrada na aula passada. Vamos então falar da Lei 13.869 de 2019, que ela define os crimes de abuso de autoridade cometidos por agente público, servidor ou não, que no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las, abuse do poder que lhe tenha sido atribuído quando praticadas pelo agente com a finalidade específica de prejudicar outra pessoa, beneficiar a si mesmo ou a terceiro ou ainda por mero capricho ou satisfação pessoal. Atenção! Para que haja o crime de abuso de autoridade, nós temos que constatar, comprovar que o agente praticou o crime com a finalidade de prejudicar outrem ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro ou ainda por mero capricho ou satisfação pessoal, tá? Então, nós estamos passando aqui dos 100 mil aqui. Nossa! Eu queria agradecer a audiência de todos. Estamos passando dos 100 mil agora. Não precisa fazer a contagem. Está indo tudo bem? Obrigado. Tudo ok. Muito bom. Parabéns. Ok. Tá tudo bem. Eu estou aqui falando sobre abuso de autoridade. E eu tenho que explicar para você, meu amigo, você que está assistindo aí no curso, você que é policial, você que está assistindo por curiosidade, você que vai fazer concurso público, que para que haja o crime de abuso de autoridade, há necessidade de que o cidadão pratique o ato, ou seja, por exemplo, uma prisão ilegal, porque ele quer prejudicar a outra pessoa, ou porque ele quer se beneficiar, ou porque ele está praticando aquilo por mero capricho, por amizade, por ódio, por vingança. Vejam que na lei de abuso de autoridade, a divergência na interpretação, ela não distingue a questão da divergência na interpretação de lei ou na avaliação de fatos e provas, não configura abuso de autoridade, tá? Eu queria dizer para vocês que muitas das vezes um juiz pode interpretar pela prisão do acusado e outro juiz pode interpretar pela soltura do acusado, certo? Então, isso não causa problemas em relação ao abuso de autoridade. Aquele juiz não vai responder por abuso de autoridade. Quem são, meus amigos, as autoridades que são o foco principal dessa nova lei? E aí eu tenho, atenção, policiais, civis ou militares, o militar fazendo policiamento ostensivo, o civil fazendo o inquérito policial, representantes do Ministério Público, promotores de justiça que mandam, por exemplo, fazer a condução coercitiva de uma pessoa, magistrados, o juiz que não relaxa uma prisão ilegal, né? No plano colegiado, além do tipo penal aberto de violação às prerrogativas dos advogados. Então, tem situações em que o advogado tem direito de se entrevistar com o cliente e ele é impedido pela autoridade, daí aquela autoridade pode responder por abuso de autoridade. Lembrando, meu amigo, minha amiga, que a pessoa que responde por abuso de autoridade, ela tanto pode ser responsabilizada criminalmente, uma pena de 1 a 4 anos, normalmente as penas são de 1 a 4 anos, como civilmente, ela pode indenizar aquela pessoa pela prisão ilegal, como administrativamente, que é o pior, que o policial às vezes vai para a rua, o promotor perde a função, o juiz perde a judicatura por conta daquela situação de abuso de autoridade. Então, o foco principal da lei foi policial, promotores, magistrados, juízes, membros do Poder Legislativo, do Poder Executivo, tá? E também aquelas situações de membros do Tribunal de Contas.
Bom, agora, quem são os sujeitos do crime? Bom, o sujeito ativo está previsto no artigo 2º da Lei de Abuso de Autoridade. Quem é que pratica o abuso de autoridade? É o sujeito do crime de abuso de autoridade, qualquer agente público, servidor ou não. Atenção, mas, professor Franklin, mesmo aquele mesário que foi lá para o eleitoral, ele não é servidor público, ele está ali como mesário, ele pratica um abuso de autoridade, não tem remuneração. Ele também pratica abuso de autoridade? Sim. E se o particular promotor tiver junto com aquela autoridade que praticou abuso de autoridade? Imagine que um particular acompanha um policial indicando uma pessoa que praticou um crime, o policial efetua a prisão daquela pessoa e percebe que aquela pessoa não está em flagrante delito, não há uma ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente. Ora, meu amigo, nessa situação, nós vamos ter um problema sério de abuso de autoridade. Mas o particular não é autoridade. Preste atenção. Considera-se o particular como ele praticou também o abuso de autoridade com o policial. Porque as circunstâncias não se comunicam entre o policial e o particular, salvo quando elementares do crime. Então, nesse caso aí, o particular e o policial vão responder em concurso em relação ao abuso de autoridade. Então, servidores públicos, particulares, né, que junto com o servidor público praticam o abuso de autoridade, membros da administração direta, indireta, fundacional de qualquer dos poderes, atenção, qualquer dos poderes, seja o poder executivo, legislativo, judiciário, dos estados, do Distrito Federal, dos municípios, território, compreendendo, mas não se limitando, ver o tópico, servidores públicos civis e militares ou pessoas a eles equiparadas, tá? Membros do poder legislativo, membros do poder executivo, membros do poder judiciário, um juiz que decreta uma prisão ilegal, membros do Ministério Público, aquele promotor que pede uma condição coercitiva, fora das hipóteses legais, e membros dos conselhos de contas. Então, são essas as pessoas que são os agentes do abuso de autoridade. Reputa-se também agente público, para os efeitos dessa lei, todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação, qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função em órgão ou entidade abrangidos pelo caput desse artigo. Atenção! Você pode até não ter remuneração, pode até ser temporário, mas se você, de qualquer forma, está investido no cargo público, tem um mandato, tem um emprego, função, um órgão, entidade abrangido, no judiciário, no executivo, nos tribunais de contas, e você pratica o abuso de autoridade, você também responde pelo abuso de autoridade. O conceito é o mais amplo possível, além da possibilidade de coautoria e participação de particulares. Como eu disse, o particular que, junto com o policial, prende uma pessoa ilegalmente, ele responde pelo crime de abuso de autoridade, já que ser agente público é elementar de todos os tipos e, por isso, comunica-se o fato ao particular que dele participou de qualquer forma. Na próxima aula, nós vamos falar sobre os 5 dolos do abuso de autoridade. Professor Franklin, quais são os 5 dolos do abuso de autoridade? Na próxima aula. Eu pergunto para vocês, até aqui, alguma dúvida, alguma pergunta?